Lições de novos tempos. Como continuar aprendendo e evoluindo apesar da idade. Bom, é pacífico o entendimento de que hoje a sociedade como um todo se encontra em um processo de profunda transformação. Os altos índices de desenvolvimento tecnológico e, principalmente, a ampliação da expectativa de vida colocaram os seres humanos em contato com uma inédita e surpreendente realidade. Procuramos fornecer, nesta reflexão, subsídios coerentes que ensejem o entendimento de que os desafios vivenciados por todos nós na chamada Era do Conhecimento não são unicamente intelectuais, mas remontam à necessidade de dar um significado positivo à vida. Buscamos, com isso, desenvolver a consciência de que, independentemente da idade em que o indivíduo se encontre, é preciso, para o seu próprio benefício, que ele desperte para a importância do aprendizado contínuo, aprendendo com a observação. No mundo globalizado em que estamos inseridos, é fácil perceber, a partir da observação da realidade que nos envolve, que é inegável a interdependência dos acontecimentos nas esferas ambiental, política, social, tecnológica e humana. Tal constatação deve levar a humanidade a um profundo reexame de paradigmas e valores culturais. No âmbito da busca por um estímulo ao conhecimento e ao aprendizado, independentemente da idade, surge a imperiosa e fundamental necessidade de mudança da atitude interior, que passa pelos pensamentos, sentimentos e percepções. Realmente, a análise do processo histórico da humanidade demonstra que diversas sociedades e civilizações, após atingirem o ápice de sua vitalidade, acabaram por declinar do caminho, perdendo expressivamente seu vigor cultural, artístico, filosófico e científico. O elemento-chave para a compreensão desse fenômeno, na visão dos mais sérios estudiosos, é a perda da flexibilidade. Ao tornar-se inflexível, a sociedade tende ao colapso. Sem dúvida, o mesmo se dá com o ser humano, que é parte integrante do tecido social, quando este imagina que já passou ou ainda não chegou o tempo de adquirir novos conhecimentos e evoluir. Portanto, as pessoas devem compreender que é na vontade de aprender, sempre e cada vez mais, de aperfeiçoar-se moral e culturalmente, que elas ampliarão sua criatividade e, por conseguinte, sua capacidade de responder aos desafios que, a todo instante, a vida lhes apresenta. Novos tempos. É complexa a tarefa de estabelecer com exatidão os contornos dos padrões culturais que estruturam a sociedade contemporânea. Contudo, uma coisa é certa: quem quer que deseje compreender seriamente os fenômenos que o cercam, isto é, a própria realidade da qual faz parte, não pode assumir uma postura estática e descompromissada frente à necessidade de aquisição de conhecimento. A expressão essencialmente dinâmica da realidade imprime uma consciência humana a indelegável missão de aprendizado constante e, ainda mais importante, de abertura ao transcendente, ou seja, a questão espiritual. Admitimos que deva haver certa parcimônia em relação ao entendimento que queremos suscitar sobre a importância de aprendizado constante. Quando falamos em aprendizado, não pretendemos limitá-lo à esfera acadêmica, importantíssima, sem dúvida, mas insuficiente para o desenvolvimento integral do ser humano, que deve buscar em si próprio a convivência com os semelhantes e, na sabedoria dos mais experientes, os subsídios
para que possa despertar para a espiritualidade, que é, por excelência, uma fonte de conhecimento válida e inesgotável. Uma visão lúcida. Ao reconhecermos a existência do dever moral de estar sempre receptivos ao aprendizado verdadeiro e às informações atualizadas, constituem parte integrante e inseparável do referencial mais amplo de uma vida saudável, reconheceremos também que a violação a essa necessidade evolutiva de constante ampliação de perspectivas pode consubstanciar uma grave falta de que, mais cedo ou mais tarde, o próprio indivíduo se ressentirá. Com efeito, a aptidão de conhecer e entender os aspectos abstratos e concretos que fazem parte da realidade, em seus contornos mais amplos, pode ser entendida através de certo prisma, como um padrão de racionalidade do agir humano, independentemente de qualquer idade. Recentemente, o presidente astral do racionalismo cristão, Humberto Rodrigues, assim se manifestou sobre o nosso tema de hoje. Abre aspas. O racionalismo cristão estimula os estudiosos da filosofia a seguir pela estrada da espiritualidade, em que a aprendizagem e o amor ao trabalho são de capital importância, pois a própria Terra é um planeta escola de aprendizado e trabalho. Fecha aspas. Conclusão. As reflexões suscitadas anteriormente nos permitem concluir que o aprendizado, independentemente de conceitos temporais, é um princípio que norteia uma vivência nobre e engrandecedora, e que esse aprendizado não se deve reduzir a padrões curriculares pré-estabelecidos. Isto é realmente verdadeiro, se não vejamos de que valem o conhecimento, a cultura e a erudição, se não promovem a paz e a felicidade humana? Pensar na possibilidade de desenvolvimento em qualquer ramo ou especialidade, sem o concurso da ética e da moral, é descambar no terreno da irracionalidade, cujas consequências tendem ao descalabro. Uma das mais relevantes lições que os novos tempos nos trazem é a de que sempre é tempo de aprender. Além das evidências de que os incontáveis conceitos e teorias utilizados para a descrição do mundo são limitados, precisamente porque ao longo da história tem se desprezado o elemento transcendente que lhes dá suporte. Nessa perspectiva, tenhamos como certo que a consciência espiritualista imprime um formidável impulso ao desprendimento, ao respeito às diferenças e à valorização da vida como oportunidade de crescimento espiritual. E por essa razão é o fundamento da harmonia interior e da estabilidade emocional do conjunto humano. Ou seja, se você não tiver de bem consigo mesmo, se você não estiver em harmonia consigo mesmo, você não vai aproveitar as oportunidades de crescimento espiritual que estão à sua volta. E em cada fase da sua vida, em cada faixa etária, surgirão estas oportunidades, independentemente, como nós dissemos aqui, de questões curriculares, ou seja, de estudos intelectuais. Não, é o aprendizado da vida, é olhar para a natureza, é olhar para uma criança e aprender com ela, é olhar no seu entorno e observar que ali existe algo além da matéria, a dar forma, a transformar, e aí você estuda isso, você analisa isso, você observa tudo isso. Isso é o aprender constante, é isso que o racionalismo cristão nos ensina.